Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Deus me concede. Louvar a Deus pela tua vida. Desejo que a paz de Cristo esteja em teu coração e em tua casa. Quero neste momento de crises em que muitos estão em seus lares, obedecendo às recomendações, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, uma mensagem de esperança para o teu coração. Quero convidar você para lermos um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, e eu quero convidar você para lermos esse texto, e eu estarei trazendo uma palavra de esperança para o teu coração. Diz-nos assim, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a seguir, diz assim: Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte atrás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Queridos irmãos, você que está a me assistir neste exato momento, que está vivenciando este momento de crise e vendo a situação do nosso país, eu quero deixar uma palavra de Deus de esperança para o teu coração. Esse texto nos revela algumas lições maravilhosas para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. O que fazer em meio às tempestades? O que fazer em meio às crises? O que fazer quando o vento está soprando contra nós? O texto nos diz que então eles deixaram logo ali, o povo ali, subiram no barco. E Jesus foi com ele. Atravessaram o mar. Um segredo importante concernente às tempestades, às crises, é que todos nós estamos sujeitos a enfrentar as crises, as tempestades, as lutas e as aflições. Mesmo sendo fiéis a Cristo, nós não estamos imunes às aflições, às tribulações que enfrentamos no nosso dia a dia. Outra verdade importante nesse texto é que Jesus foi com eles. E nós precisamos entender que Jesus estava no barco. E mesmo Jesus estando no barco, a tempestade veio, o vento soprou. Olha que coisa interessante nós observarmos esta verdade. Então, queridos, nós não estamos imunes às crises, às lutas, às aflições. Não, nós não estamos. Mas, em meio às crises, em meio às aflições, em meio às lutas, uma coisa que não deve faltar em nossa vida é a presença de Cristo
Jesus. Ele precisa estar conosco nesta caminhada. E o segredo de vencermos é Ele estar conosco nesta travessia. Esta é uma grande verdade. Nós não podemos vencer sozinhos. Nós não podemos seguir sozinhos. O segredo é Jesus estar conosco no barco. Outra grande verdade nesse texto, o texto diz assim, de repente, nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o dia que vem, que o vento vai soprar, que a tempestade se levanta contra nós. Nós não sabemos o dia. O texto diz que foi de repente. Às vezes nós estamos tão tranquilos e de repente somos tomados pelo medo, pelas aflições, pelas enfermidades, por uma crise emocional, por uma crise econômica ou uma crise moral. Nós não sabemos, mas precisamos estar firmados em Cristo. Quando este vento soprar, nós precisamos estar firmes em Cristo Jesus. E Ele precisa estar no barco. Outra coisa importante é que os discípulos, eles recorrem a Jesus. Jesus está na popa do barco, dormindo. Olha que coisa interessante. O vento soprando, os discípulos lutando contra este vento e Jesus dormindo. Confie no Senhor. Deus sempre tem a resposta certa. Deposite a sua fé no Senhor, creia inteiramente no Senhor. Eles clamaram e o texto diz, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Deixa eu trazer uma palavra para o teu coração. O Senhor se importa com você. O Senhor se importa com tua dor. O Senhor se importa com o teu sofrimento, com as tuas lutas, com as aflições. Deus está vendo tudo e Ele se importa com você. Creia nesta verdade. O Senhor se importa com você. E aí Jesus levanta-se e traz uma palavra para o mar, para o vento, para ficar em silêncio, ficarem quietos. E o texto diz que o vento parou e houve uma grande bonança. Tudo ficou calmo. Fique em paz. Fique em paz.